Olá, meu nome é Caio Ribeiro César e eu trabalho na Amazon Web Services como especialista de workloads Microsoft na nuvem AWS. Nessa segunda parte do vídeo, irei comentar sobre como habilitar funcionalidades do FSX for Windows File Services, tais como Shadow Copy, ou Volume Shadow Copy, ou Windows Shadow Copy, em que eu habilito para que meus usuários finais possam fazer um restore de arquivos baseados em versões anteriores. Ele faz isso fazendo uma cópia de arquivos específicos, utilizando um espaço em storage, uma porcentagem de espaço em storage customizável, para que os usuários finais possam fazer esse restore. Lembrando também que o Shadow Copy ele entra na parte de backup, ou seja, se eu faço um backup do meu storage, estou fazendo backup do Shadow Copy também. DFS Namespace. Basicamente o DFS, o que ele vai fazer é fazer o que eu faço um deparo, uma comparação do serviço de DNS para Canonical Name. Então aqui nesse modelo, a gente tem um nome bem esquisito ali para o FSX, que é padrão, um FSX, na verdade ele começa com AMZN, né, de Amazon, FSX e uma quantidade de números e letras ali para diferenciar um FSX, né? Então, para o usuário final é difícil lembrar isso. Então, você acaba mapeando drivers, mapping driver de rede e tal, mas o usuário final ele quer uma maneira simples de acessar, que nem a gente faz no DNS, né? E aí, o serviço que vai fazer isso é o DFS namespace do Windows. Então, vou mostrar como configurar. Além disso, vou fazer um pequeno exemplo de data deduplication, que nada mais é uma funcionalidade do FSX que auxilia o administrador a economizar espaço em storage. Isso também vai variar do tipo de dado que você tem. Pode ser dado, por exemplo, arquivos Excel, mídia ou dados utilizados por aplicações. Cada utilização de dado vai ter uma porcentagem específica de savings aí em deduplication. E também vou fazer uma parte de storage cotas, né? Então, cotas do usuário final, cotas de grupos, como é que eu faço isso ali, como é que eu faço essa gerência. Acredito que a parte mais importante não é nem fazer isso, mas só mostrar qual o caminho das pedras para o administrador poder gerenciar o FSX. Então aqui eu já tenho meus dois file systems, né? Um Caio File Server, outro FS Virginia, lembrando que é interessante seguir esse modelo aqui, bem parecido, em que eu tenho um file service para sales, um para marketing, um para projects, para que eu possa também ganhar em throughput, para que eu não tenha muito acesso em um FS só, né? Lembrando que você vai ser só cobrado pela questão de throughput, provisionamento de espaço, ou seja, aqui 32 GB, e pelo backup do FSX também. Aqui eu vou acessar o servidor que já tem acesso ao meu FSX, e para a primeira vez que você está configurando o DFS, vamos entrar em Server Management. Add Roles and Features. Next. Aqui eu já tenho ele instalado, mas só para mostrar a role específica que você precisa instalar. É a File and Storage Services. DFS Namespace. Aqui eu vou, depois de instalar, eu vou abrir o meu DFS Management. E lembrando, o que eu quero fazer nesse modelo é simplesmente criar um share simples para o meu usuário final acessar. Então, nesse modelo, eu tenho, como lembra que eu falei, AMZNFSX, eu tenho um nome aqui em que o usuário final ele não vai lembrar isso de cabeça. Então, eu quero fazer com que a pasta share tenha um nome simples. Então, a primeira coisa, eu vou criar um namespace. Vou pegar o hostname do meu DFS. Eu vou criar um namespace chamado marketing. Ou melhor, vou criar chamado public, como é nesse exemplo mesmo. Arquivos públicos. Vou usar o modelo de Windows Server 2008, em que vai ser o nome da minha corp, optink.corp/public. Tendo meu workspace criado, eu vou criar uma folder, uma pasta. E aqui
vai ser a pasta chef. Ou melhor, criar uma nova pasta nessa estrutura. Então aqui vocês podem ver que eu tenho uma estrutura de pastas, e aqui eu vou criar uma nova pasta chamada marketing. E aqui eu vou colocar que os administradores têm acesso total e usuários têm read and write permission. Basicamente o que eu fiz foi facilitar o que o usuário teria que fazer utilizando esse caminho de barra a barra, via barra a barra octank.corp. Barra public, na verdade, né? Então vamos lá. Barra public. E aqui eu tenho a pasta de marketing. Pasta de marketing do arquivo que eu criei. Ou seja, muito mais simples para o usuário final lembrar o nome octank.corp/public marketing do que esse nome diferente. Para a segunda parte do lab, a gente vai fazer a questão de volume shadow copy. Então aqui eu já tenho o PowerShell aberto. Deixa eu ver se eu consigo já aumentar. Ok. Eu vou coletar a informação do meu Fully Qualified Domain Name para PowerShell. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um invoke command, que é basicamente um comando em que eu vou fazer, executar o comando em um lugar diferente, né? Ou seja, no computador, que é o FSX. Remote admin. E eu vou rodar um set fsx shadow storage -default. Lembrando que o Volume Shadow ele não vem habilitado por padrão no FSX. E se o administrador ele não quiser executar todo esse comando aqui, né? Ele quiser simplesmente executar esse setfsx shadow storage de dentro do FSX. Então o que eu posso fazer é o seguinte: enter ps session computer name configuration name fsx remote admin.
na verdade faltou um S no PS Session. E aí vocês podem ver que eu já estou no meu FSX. Então aqui é mais simples, eu posso executar um get fsx shadow copy. Em que ele vai me mostrar que não tem shadow copies no momento. Então deixa eu dar uma olhada na schedule. Get fsx shadow copy schedule. Não tem agenda. Então o que eu posso fazer é new fsx shadow copy. Isso irá habilitar a shadow copy. Porém, não tenho agenda. Eu posso rodar diferentes comandos, por exemplo, new shadow copy schedule, entre outros. O que é bom lembrar também é um modelo de deduplicação de dados. Então, já que eu já estou no meu FSX, eu posso executar o comando. Vamos só mostrar um pouquinho o que é o shadow copy para o usuário final, antes de mover para o próximo lab. Aqui eu tenho o arquivo olá, que eu criei inicialmente. Vou alterar esse arquivo. Aqui uma visualização do usuário final. Ele tem uma outra versão desse arquivo, que é o olá. Então vamos ver novamente então, esse arquivo de produção. Ops. Com volume shadow copy eu posso simplesmente fazer um restore. Para habilitar a deduplicação de dado, é um comando muito simples. Enable fsx dedupe. Então o que ele fez? Data access enable true, habilitou, e ele configurou o data dedupe. O que é interessante executar é o set fsx dedupe configuration, para você configurar aí uma pasta específica que você quer fazer a deduplicação e tudo mais. Então, nesse cara aqui, eu posso fazer na verdade eu posso fazer assim, para ver todos os comandos que eu posso executar. Então, minimum file age, file type, file sizing, de exclusão, né, de dedupe, às vezes você não quer fazer dedupe de um arquivo de sistema, entre outros. Agora, o último comando é o comando de storage quota. Então, enable fsx user quotas. Interessante, pessoal, toda vez que a gente está utilizando comandos PowerShell aqui no FSX, é não saber o comando de cabeça e sem saber o caminho das pedras. Então, com isso que eu mostrei, a gente já sabe como fazer volume shadow copy, deduplication, storage quotas, para que o usuário final possa ter mais benefício do FSX. Então, aqui tem algumas opções, eu não vou configurar agora, mas você pode usar também depois de habilitar o set FSX user quotas, para você configurar a cota que você criou. Lembrando que a cota ela pode ser setada para um usuário ou um grupo do Active Directory. Então, por exemplo, aqui eu tenho o usuário João, que eu posso setar uma cota para o João, que é o joão@octane.corp, para ele só utilizar 1 GB daquela estrutura de marketing. Então vamos pensar isso um pouquinho além. Deixa eu voltar aqui. Digamos que eu tenho 3 shares, cada um 32 GB SSD e cada um 32 funcionários. Então eu tenho 32 funcionários de vendas, eu tenho 32 program managers de marketing e eu tenho 32 project managers, né? Eu posso fazer uma cota de 1 GB cada um para cada share. Isso seria o ideal. No próximo lab irei mostrar como fazer o mount
de drivers do FSX no Linux. Lembrando que para fazer isso, o Linux também tem que estar domain joined. Então eu vou mostrar como fazer um domain join de uma instância Linux no Active Directory da AWS.